Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NFL. Gabriel Martins aqui com vocês, com a Ana Carolina Brasil, a Patriota. No programa de hoje falaremos sobre dois tópicos. Top 5 Defensive Tackles, é o penúltimo episódio da nossa série de Top 5 por posição. Top 32 quarterbacks titulares da NFL entrando na próxima temporada. Vai ser na primeira segunda-feira, após o término da Copa do Mundo. Quer ser bem sincero, a audiência deu uma caída com a Copa do Mundo começando. As pessoas, obviamente, estão focadas na Copa do Mundo. O podcast continua, mas a gente vai guardar esse episódio, que é um episódio muito especial, para depois da Copa do Mundo. A gente vai falar também sobre uma notícia importante, principalmente para os times que não têm o seu quarterback, franchise quarterback definidos. O Brandon Sorsby vai entrar no draft suplementar. Eu vou explicar tudo sobre o draft, como ele funciona, quem que é o Brandon Sorsby, por que que é relevante, porque é muito relevante essa história. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast. Sem entrar em... Aliás, já entrando em Brandon Sorsby, explicando a história, para quem não estava acompanhando na imprensa dos Estados Unidos, o Brandon Sorsby é um quarterback que jogaria essa temporada na Universidade de Texas Tech. Ex-universidade, inclusive, do Patrick Mahomes, uma universidade muito tradicional e tal, tudo mais. Meses antes, uns 2-3 meses antes da temporada começar, ele entrou numa rehab, né, uma clínica de reabilitação para vício em apostas esportivas. Ele admitiu ter feito muitas apostas na Universidade de Indiana, que ele jogava, inclusive, vários times. Disse que não houve manipulação de resultado, nada disso, apostava no time dele para ganhar, mas ele admitiu que apostou mais de $40 mil em apostas, múltiplas apostas e tal. Fez tratamento, ficou um tempo lá, ia voltar, só que a NCAA, né, que é o órgão que gere os esportes universitários dos Estados Unidos, o suspendeu. Suspendeu do futebol americano universitário. Ele entrou com um recurso na Justiça Comum. O recurso foi acatado, mas tanto a NCAA quanto a conferência que é a Texas Tech, que é Big 12, se eu não me engano, né? Acho que é Big 12. Tem quase certeza. É Big 12. Elas entraram com um recurso pra punir o Brandon Sorsby, pra não deixar ele jogar. Que assim, eu sei que essas ligas esportivas e tudo mais, eles recebem patrocínio de sites de apostas, e é um negócio muito estranho e tudo mais. Eu acho justo você punir um jogador que aposta no próprio esporte, no próprio time. Eu acho que é justo você exigir que o atleta não aposte nos jogos. Por mais que ele não estivesse apostando contra a universidade dele, nem manipulando o resultado, eu acho que não deve ser permitido mesmo, tem que ser punido mesmo. Mas eles entraram com recurso e aí o Brandon Sorsby tomou a decisão. Ele vai entrar no draft da NFL, que é o draft o draft suplementar. O que é o draft suplementar? Se você não conhece o draft suplementar, é porque na maioria das vezes ele não é relevante. A última vez que teve um jogador selecionado no draft suplementar foi em 2019. O draft suplementar, ele acontece no final de julho, não tem data ainda pra acontecer esse ano, ainda não foi marcado, mas a gente sabe que é no final de julho. Ele serve para jogadores que não se inscreveram no draft tradicional da NFL, no final de abril, mas que por algum motivo eles não têm mais elegibilidade no futebol americano universitário. Então o cara não se inscreve, acontece alguma coisa, não tem mais elegibilidade, ele pode se inscrever no draft suplementar. O draft suplementar, ele tem uma estrutura diferente do draft tradicional. São 7 rodadas, mas ele funciona como se fosse um leilão silencioso. Cada time coloca ali qual rodada que eles selecionariam cada jogador, e os times são separados da seguinte forma. Eles são divididos em 3 grupos.
os times com 6 vitórias ou menos na última temporada, que esse ano são Jets, Bengals, Browns, Titans, Chiefs, Raiders, Commanders, Giants, Saints e Cardinals. Times com 7 vitórias ou mais que não foram aos playoffs, que são Dolphins, Raiders, Colts, Cowboys, Vikings, Lions, Bucks e Falcons. E os times que foram aos playoffs: Patriots, Bills, Steelers, Jaguars, Texans, Broncos, Chargers, Eagles, Bears, Packers, Panthers, Seahawks, Rams e 49ers. Você tem esses 3 grupos. O time, antes do draft começar, vamos supor, o New York Giants vai dizer: eu selecionaria o Brandon Sorsby na 5ª rodada. O New England Patriots, sei lá, eu selecionaria eles na 7ª rodada. Quem colocar a rodada mais alta leva o jogador. E a rodada que eles usarem para selecionar o jogador no draft suplementar, eles perdem a escolha no próximo ano. Então, se o time selecionar o Brandon Sorsby com uma escolha de primeira rodada, eles não vão ter escolha de primeira rodada no draft tradicional da NFL. Se 2 times selecionarem ele na mesma rodada, 2 times colocam ali, 3ª rodada pro Brandon Sorsby, o grupo de 6 vitórias ou menos é o que tem a prioridade. Em seguida, o time com 7 vitórias ou mais que não foram aos playoffs. E em seguida, os times que foram aos playoffs. Se forem 2 times do mesmo grupo empatados, rola um sorteio dentro de cada grupo. E aí a ordem da prioridade é definida. Então não é exatamente a campanha. Vai ter, por exemplo, um grupo de 6 times ou menos. Jets, Bengals, Browns, Titans, Chiefs, Raiders, Commanders, Giants, Saints e Cardinals vão ser sorteados e vai ter a ordem definida. Então, se 2 times desse grupo o selecionarem, quem tiver a maior prioridade vai selecionar. Ou selecionar na mesma rodada, né? Quem tiver vai ter maior prioridade. E aí, a rodada que eles selecionarem vai perder a escolha no próximo ano. Só fazendo um ponto e fazendo uma analogia muito tosca, é mais ou menos, é parecido assim, digamos assim, nessa parte do sorteio, que rola no draft da NBA. Algo que o nosso desquerido careca Adam Silva está tentando mudar, né? Todo dia ele vem com uma regra nova. Mas é diferente, assim. É diferente. Seria o mais próximo do draft da NBA que a NFL consegue chegar. O mais próximo daquela bagunça. Pra ser sincero, eu não vejo essa comparação, Ana, mas é um draft... por causa do sorteio. O sorteio. Sim, justo. Seria assim, justo. O critério de desempate. Só foi uma tentativa muito ruim de zoar o Adam Silva, mas enfim. Faz sentido. A gente não vê um jogador selecionado no draft suplementar desde 2019. O Jalen Thompson, safety, que hoje foi selecionado pelo Arizona Cardinals na 5ª rodada e hoje tá no Dallas Cowboys. A gente teve em 2012 o Josh Gordon, que foi um baita jogador por muito pouco tempo na NFL. Ele lidou com... Isso aqui eu tô falando dos mais relevantes. Teve jogadores selecionados entre eles, né? É uma pena. O Josh Gordon é uma pena porque ele entrou na NFL numa época que ainda se punia por uso de maconha, né? Então, hoje em dia, ele não teria problema nenhum. Pra quem não sabe também, ele foi inspiração pro Paulo Antunes, aquele clássico filme, aquele clássico vídeo do Paulo Antunes, fique longe da maconha. Isso aí o Paulo Antunes, ele tá... É inspirado no Stephen A. Smith, né? É a mesma coisa, mas enfim. O Josh Gordon... é inspirado no Josh Gordon. Que o Paulo Antunes se inspirou no Stephen A. Smith, e o Stephen A. Smith, acho que começa no Josh Gordon mesmo. Antes disso, tem Terrell Pryor, quarterback. Ahmad Brooks foi um bom edge rusher. Ele foi selecionado pelo Bengals, mas ele brilhou mesmo pelo San Francisco 49ers. O melhor jogador... Chris Carter é o melhor jogador Hall da Fama, um grande wide receiver, fez dupla com o Randy Moss no Minnesota Vikings. E um nome muito relevante também é o Bernie Kosar, né? Que é o quarterback que jogou muito tempo no Cleveland Browns também. Ana, o que você acha dessa situação do Brandon Sorsby? Vamos começar falando como jogador primeiro. A gente fez aquele mock draft logo depois do Super Bowl. O Brandon Sorsby, o João colocou ele na primeira rodada. Então, assim, os times vão ter a possibilidade, teoricamente,
de do nada poder selecionar um quarterback de primeira rodada. Isso é completamente fora da curva. A gente não tem um ponto, a gente não tem um parâmetro pra isso, né? Talvez seja assim. Tudo bem que eram outros tempos, enfim. O Chris Carter não tinha virado ainda o Chris Carter, mas talvez seja o mais próximo que a gente consiga se chegar, porque não era pelo que quarterback, né? eu Não era quarterback, né? e não era quarterback. E, assim, nem o Jalen Thompson, na época que ele era prospecto, a gente via ele Sim. como um prospecto de rodada alta. Então, é um cenário que a gente provavelmente nunca viu. Sim. Assim, a gente nunca viu nesses anos recentes da NFL. Eu vi uma comparação dele em termos de prospecto. É como se o Ty Simpson entrasse no draft suplementar. Um cara ali de metade da primeira rodada, início da segunda rodada. Um cara de segunda rodada. Sim. E ele ainda teria, se todo esse ano por Texas Tech, ele poderia melhorar até o prospecto dele, né? Ele poderia ser uma escolha realmente alta nesse draft. Mas a questão também com o Brandon Sosby, além de todo o processo judicial com a NCAA e etc, seria e se ele entrasse no portal de transferência? Caso, enfim, ele ficasse proibido de jogar por Texas Tech, quem ia assumir esse BO? A NCAA deixaria ele jogar mais um ano? A grande questão é assim, o Brandon Sosby, como prospecto, ele tem capacidade, na verdade tinha, que ele vai entrar no draft suplementar. Ele tinha capacidade de jogar mais um ano, como titular por algum programa, no college, mas quando é que a NCAA ia liberar ele? Tem essa questão também. O problema é Então, essa... mim Desculpa, pode continuar. Não, então para mim o mais lógico, assim, digamos, a a estratégia mais lógica para a carreira do Brandon Sosby diante de toda essa confusão com a NCAA foi, assim, vai logo para o draft suplementar. Uhum. Ele era antes de acontecer, ele entrar na rehab e tudo mais, antes disso tudo acontecer, ele era um prospecto falado até, então e assim, pro Brandon Sosby pra gente estar falando dele e no meio de junho, em plena Copa do Mundo, é porque tem algo ali. Não é só porque ele é quarterback. Existe um talento ali. Sim. Eu acho que eu concordo com você. Porque a gente já tá aqui em junho. Ele entrou com recurso, recebeu o efeito suspensivo, né? Brasileirando. Mas aí a NCAA já entrou com recurso. E daqui a pouco os jogadores se apresentam pra pré-temporada, né? O Spring Train. Não, Spring Train não. Spring Train já foi. Mas a pré-temporada. O Training Camp e tal. Então, sabe-se lá quando que vai resolver essa situação, né? E assim, ele tá abrindo mão de muito dinheiro, porque pra ele ir pra Texas Tech, ele aceitou vários contratos ali de NIL e tal, não sei o quê, e ele vai abrir mão de bastante dinheiro, e ele como prospecto, eu tava lendo sobre ele, né, ele é um daqueles caras que, pô, braço, nota 10 talvez não, mas, sei lá, nota bem alta, mobilidade e tal. Ele tem um braço muito forte, assim, é inacreditável. Tem problemas pra jogar dentro de estrutura, né, e, enfim... É um cara que tem um potencial, mas tem muita coisa a ser trabalhada nele. E agora que ele tá no draft suplementar, a gente começa a pensar qual time que pode selecionar ele. E mais importante, em qual rodada. Mais importante pra mim, porque eu tenho uma aposta com o Henrique Bulho, editor do Pro Football. Eu apostei R$50 com o Bulho. Se ele sair na primeira, segunda ou terceira rodada, eu ganho R$50. Se ele sair na quinta, sexta, sétima rodada, o Bulho ganha R$50. E se ele sair na quarta rodada, fica empate. Porque meu palpite, Ana, é terceira rodada. Meu palpite é terceira rodada pro Brandon Sosby. Porque se você acredita no talento dele e você tem essa oportunidade única de selecionar um quarterback meio que do nada, eu acho que uma escolha de terceira rodada vale. Ele vai entrar, assim, mesmo que seja um time que precise de alguém pra jogar, tipo New York Jets, Cleveland Browns, que você não tá satisfeito com o seu quarterback titular,
Acho que esperar que ele jogue esse ano é muito improvável, porque ele vai entrar, já perdeu boa parte, vai entrar no meio, ele tá numa confusão. O cara não sabia, sei lá, semanas atrás não sabia se ia ser preso, então vai ser um cara que eu imagino que vai sentar e vai ter um tempo ali pra aprender em 2026, o que me faz ali expandir a minha lista de possibilidades pra times que não necessariamente estão desesperados por um quarterback agora, né? Mas que não tem aquele franchise quarterback e tal, não sei o quê. Eu diria terceira rodada, mas acho que se algum time vê no Brandon Sorsby um cara que potencialmente eles fossem selecionar na primeira metade da primeira rodada do próximo draft, e eles forem sérios e acreditarem que ele fizeram a investigação, acreditarem que ele superou essas questões, eu consigo ver um time indo pra até uma escolha de segunda rodada pra ele. Você apostou na terceira rodada e o Bulho na quinta, né? Isso. Mas eu tenho 1, 2, 3. Eu vou apostar. Eu tenho 1, 2 e 3 e o Bulho tem 5 e 6. Pô, Ana, não pode ficar em cima do muro. Não, você é justamente contra vocês dois. Uhum. Que é o certo. Quer casar 50 reais também? Quer casar 50 reais também? Eu caso. Então aí, ó. Em nome do Henrique Bulho, quarta rodada, a gente vai pagar 50 reais pra... Quer dizer, eu pago 25, o Bulho paga 25. Deixa ser pão duro, Gabriel. Você vai pagar 50. Não, vamos fazer o seguinte forma. Se sair uma primeira, segunda ou terceira rodada, você me dá 25 reais, Bulho me dá 25 reais. Se for quarta rodada, eu te dou 25 reais e o Bulho te dá 25 reais. Se for quinta, sexta ou sétima rodada, eu dou 25 reais pro Bulho e você dá 25 reais pro Bulho. Então tá definido. A aposta se tornou... Cara, você é muito pão duro, cara. Se tornou uma aposta de 3 pessoas. Então você acha que é a quarta rodada? Eu acho que ele sai na quarta rodada. Como você explicou, os times... Tem certos times nesse balaio de 6 vitórias ou menos de 2025 que eles não se podem dar o luxo de perder uma escolha de primeira rodada no draft normal. Essa galera, Jets, Bengals, Cleveland Browns, que tá em pleno rebuild, que pode pegar um quarterback ano que vem. Essa galera não pode se dar o luxo de dar uma primeira rodada no Brandon Sorsby. Até porque, vamos combinar, embora o Brandon Sorsby seja um prospecto bastante interessante, a classe do ano que vem está um pouco melhor no quesito quarterback. Então, assim, para um Cleveland Browns da vida, é muito melhor você tentar ir pelo tank por um Archie Manning da vida, do que você arriscar tudo no Brandon Sorsby, por exemplo. E isso não é nenhum demérito ao Brandon Sorsby. É que, assim, o cenário para o ano que vem, no quesito quarterback no draft, é melhor do que você apostar todas as suas fichas no Brandon Sorsby. Então, por isso que eu não vejo ninguém apostando muito alto nele, na primeira, segunda rodada. Acho que a partir da terceira ainda vai. Mas primeira e segunda rodada é muito difícil. Acho impossível. Primeira rodada seria loucura mesmo, né? E eu sou... Apesar que, por exemplo, os Jets, eles costumam fazer loucuras. Então, eu não me surpreenderia. É um time que tem uma escolha extra, né, de primeira rodada, né? Tem a escolha do Indianapolis Colts, por exemplo. Mas eu não acho que eles fariam primeira rodada. Sauce Carne. Eu acho que o Arizona Cardinals seria o favorito. Por conta do... É a minha aposta. Por conta do rolo com o Jacob Brissett. Porque você não pode ficar... Assim, o Jacob Brissett eu acho ele um bom jogador. Eu acho ele um quarterback bem honesto. Você não pode ser refém do Jacob Brissett. Não pode. Não pode ser refém do Jacob Brissett, sob hipótese alguma. Então seria minha aposta. Arizona Cardinals, terceira rodada, quiçá segunda. Mas acho que escolher a segunda rodada do Arizona Cardinals é, tipo, 34, 35, 33, 36 é bem alta, uma escolha alta. Basicamente uma escolha de final de primeira rodada. Então o meu palpite vai ser o Arizona Cardinals. E o seu? É o meu também. Na quarta rodada. Quarta rodada, justo. E palpites ousados assim... Inicialmente eu tava pensando no Indianapolis Colts. Mas como ele já não tem a escolha de primeira rodada... Fica mais salgado você abrir mão de uma escolha de terceira, de quarta rodada. Sabe um palpite, um segundo colocado que talvez faça sentido? Miami Dolphins. Miami Dolphins. Eu pensei no Miami Dolphins também. Eu pensei no Pittsburgh Steelers também. Já que o Aaron Rodgers tá
indo pra Last Dance de vez, né? É um bom palpite. E se o Tampa Bay Buccaneers não avançar na negociação com o Baker Mayfield? Não sei, eu não acho que... Seria meio deprimente, né? Eu não acho que seria algo assim, porque pra dar algo ruim aí, o Todd Bowles teria que ir embora. Sim. Assim, e é muito difícil ver o Jason Licht mandando o Todd Bowles embora a essa altura do campeonato. Bem, então, nosso palpite é Arizona Cardinals, o meu na terceira, da Ana na quarta rodada. Meu palpite ousado vai ser o Pittsburgh Steelers. Nick, não, esquece. O meu vai ser Miami. Não tem cara de Pittsburgh Steelers. Não tem cara de Pittsburgh Steelers. Deixa eu pensar. O meu é Miami. Miami, justo. O meu palpite ousado vai ser... Miami é um bom palpite. Eu vou de Indianapolis Colts. Indianapolis Colts, terceira rodada. Vai ser meu palpite ousado pro Brandon Sorsby. Então vamos ver, final de julho a gente vai descobrir ali. Eu mandei uma mensagem pro Bulho, Ana, falando assim: Bulho, eu quero fazer um mock suplemento ao draft pro Pro Football. Ele não foi muito entusiasta da ideia. Ele mandou você ir pra PQP. Ele não foi muito entusiasta da ideia. Antes da gente passar pro top 5 defensive tackles, eu só queria aqui deixar registrado, né, que infelizmente eu não tenho tempo no meu dia pra cobrir futebol americano no Brasil, né, é uma questão de... Eu tenho um espaço limitado no meu cérebro, eu cubro NFL e NBA, e aí eu não tenho espaço pra fazer, não consigo acompanhar. E tem, por exemplo, o Salão Oval é um que faz um trabalho espetacular, o Flag Football Brasil é outro que faz um trabalho muito bom também quando é específico sobre o Flag Football. Eu só queria deixar registrado aqui meu apoio às jogadoras de Flag Football do Brasil, que passaram por uma semana muito ruim e esporte e todo lugar precisa ser a gente precisa se esforçar e criar um ambiente seguro para as mulheres, e o que a gente viu o que vazou do grupo de jogadores da seleção masculina de Flag Football, assim, claro que fosse qualquer grupo, né, não importa que é Flag Football, seria um absurdo, né, e a gente sente mais de perto porque a gente está envolvido no futebol americano aqui no Brasil, e que sejam todos punidos, e deixar aqui o meu apoio às jogadoras de Flag Football e toda a comunidade, todas as mulheres que acompanham futebol americano no Brasil, que ter um ambiente seguro sem esse tipo de ameaça, de misoginia, de coisas absurdas, tipo, vamos dopar e tal, não sei o que, discutindo. Isso é um absurdo. É um absurdo em 2026, era um absurdo em 1996, era um absurdo em 1506. Infelizmente, a gente continua tendo que ter essas discussões em 2026, mas eu deixo aqui todo o meu apoio às jogadoras de Flag Football. Obviamente, a Ana, tenho certeza que você também deixa os mesmos sentimentos, né, Ana? Sim. Respeito... Enfim. Respeito é bom e a gente sempre gosta. Uma situação horrível, né, que aconteceu. Simplesmente lamentável. E agora, eu achei que a Ana ia falar um pouquinho mais, aí eu parei pra beber água, pegou no meio do gole aqui. Agora a gente segue exclusivo para apoiadores e membros do canal pra fazer o top 5 defensive tackles. Se torne apoiador, se torne membro do canal, o link tá na descrição, é muito importante para o podcast.